Alguma vez já lhe aconteceu sentir que, após uma noite supostamente apaixonante, em vez de se sentir mais conectado ao seu parceiro, você se sente mais vazio? Como se você não tivesse sido um participante ativo, mas sim um mero espectador num espetáculo impressionante que não era seu? Se sim, saiba que você tocou intuitivamente em algo muito importante. Hoje vamos abordar um tema extremamente delicado, mas crucial: o sexo com um narcisista. Vamos explorar 10 diferenças cruciais que o ajudarão a entender o que realmente acontece por trás das portas fechadas do quarto. Fique até o fim e você não só aprenderá a reconhecer esses sinais de alerta, mas também entenderá a causa por trás deles. Prometo que alguns pontos realmente o surpreenderão e, talvez, abrirão seus olhos para seus relacionamentos atuais ou passados. Vamos começar. Antes de mergulharmos nos detalhes, vamos esclarecer rapidamente um ponto fundamental. Narcisismo não é apenas vaidade ou autoestima elevada. Clinicamente, é um transtorno de personalidade. É uma condição onde o indivíduo busca desesperadamente admiração, mas é totalmente incapaz de sentir empatia ou compaixão. Para o narcisista, as outras pessoas, e isso inclui os parceiros sexuais, são apenas espelhos para refletir sua grandiosidade ou ferramentas descartáveis para satisfazer suas próprias necessidades. A intimidade, para ele, não é uma forma de estabelecer uma conexão emocional. É uma arena de autoafirmação. É o palco onde ele confirma o seu poder, a sua atração e o seu domínio. Entender esse simples fato é a chave para decifrar tudo o que acontece na cama dele. Grave isto: o ato nunca é sobre vocês dois. É sempre e somente sobre ele. Então, a primeira e mais importante diferença é esta: é um espetáculo no lugar da intimidade. O sexo com um parceiro saudável e que ama é uma dança, um diálogo, uma troca mútua de energia e emoções. Já o sexo com um narcisista é um concerto solo, um espetáculo cuidadosamente encenado, onde ele é a única estrela. Ele pode ser tecnicamente impecável, saber todos os movimentos certos e até parecer um amante incrivelmente experiente. Mas se você realmente prestar atenção às suas sensações, vai notar que falta alma em tudo isso. Não há espontaneidade, não há conexão genuína. É como assistir a um filme adulto. Tudo é perfeitamente coreografado, mas o sentimento autêntico está totalmente ausente. Você está ali fazendo o papel da espectadora entusiasmada, enquanto ele é o artista que espera pelas suas ovações após o final. Imagine um ator que interpreta a paixão perfeitamente, mas no momento em que o diretor grita "corta", o rosto dele se torna instantaneamente indiferente. Mas por que isso acontece? A resposta é simples e direta: é o suprimento narcísico. O narcisista não está interessado no seu corpo, muito menos na sua alma. O que ele realmente busca é a sua admiração, sua reação, seus gemidos, o seu êxtase. Tudo isso serve de combustível para o ego dele. Ele não se esforça para lhe dar prazer por sua causa. Ele busca o prazer para que você confirme o quão inacreditável, irresistível e o melhor amante do mundo ele é. Nessa dinâmica, você não é um parceiro. Você é um mero instrumento, usado para medir a própria excelência dele. É por isso que todo o processo parece uma grande performance. Ele não se conecta a você, ele está atuando para você. Assim que a atuação termina e os aplausos, seja na forma do seu orgasmo ou do seu elogio, são garantidos, a cortina cai e o ator simplesmente se retira do palco. A conexão emocional, para ele, não só é desnecessária, como até atrapalha. A segunda grande diferença é a transição chocante e abrupta do estado quente para o frio. Na fase da sedução ou no processo inicial, o narcisista pode ser incrivelmente apaixonado. Ele literalmente te bombardeia com atenção e elogios, parecendo estar completamente absorvido por você. Ele pode passar horas falando sobre o quanto te deseja, criando uma atmosfera incrível de antecipação. Nos braços dele, você pode se sentir a mulher mais desejada do planeta. Essa fase de idealização, ou bombardeio de amor, se estende também à vida íntima. Ele faz de tudo para que você acredite que aquele é o melhor sexo da sua vida, que você nunca teve tamanha química com ninguém. Isso cega e gera uma dependência poderosa. Você começa a acreditar que encontrou aquele, o único que te entende e te sente num nível tão profundo. Mas isso é apenas a primeira parte da apresentação. Mas é logo depois do clímax que começa a segunda parte, e é ela que revela o narcisista de verdade. Assim que o ato termina, ele muda instantaneamente. Todo aquele calor e paixão evaporam, como se nunca tivessem existido. Ele pode virar na hora para o lado e dormir, pegar o celular para rolar o feed, ou até mesmo levantar e ir cuidar das próprias coisas, deixando você em total perplexidade. Não há abraços, não há palavras carinhosas, nem aquela vontade de simplesmente ficar deitado junto, curtindo o momento de intimidade. Por quê? Porque o objetivo dele foi atingido. Ele conseguiu a dose de admiração e a confirmação de que é irresistível. O espetáculo acabou, o suprimento foi obtido, e você, como espectador, não interessa mais a ele até a próxima performance.
Este banho de água fria depois da paixão ardente é um dos sinais mais dolorosos e óbvios de que você está lidando com um narcisista. A terceira diferença, muitas vezes disfarçada de cuidado, é o foco em si mesmo, mesmo que pareça que ele está focado em você. Sim, o narcisista pode perguntar muito sobre o que você gosta. Ele pode parecer extremamente atento aos seus desejos e fazer de tudo para garantir o seu prazer. De fora, isso parece o auge do cuidado com o parceiro. Muitos caem nesta armadilha pensando: ele se esforça tanto por mim, ele realmente quer que eu fique bem. Mas há uma nuance sutil e diabólica aqui. Todo esse cuidado demonstrativo tem um objetivo oculto, e esse objetivo não é a sua felicidade. Um parceiro saudável quer dar-lhe prazer porque a sua alegria o torna feliz, e isso é empatia. O narcisista, por outro lado, tem uma motivação completamente diferente. A motivação dele é a validação. Ele precisa da confirmação constante da sua própria mestria. O seu orgasmo, para ele, não é um momento de conexão, mas sim uma medalha de ouro. É um troféu. É apenas mais um item riscado da sua lista de conquistas. Ele pensa: eu a levei ao ápice, então eu sou o deus do sexo. Ele não está fazendo isso por você, mas sim por ele. Ele só quer ouvir depois o quão incrível ele foi. O seu prazer é só mais um jeito de alimentar o ego inflado dele. Quer uma prova? Preste atenção na reação dele, logo após o ato. Ele espera a aprovação. Ele pode perguntar diretamente: e aí, como eu fui? Fui o melhor? Se você não expressar um entusiasmo estrondoso, ele pode ficar ofendido, frio ou até mesmo se irritar. A sua alegria sincera não o move. O que realmente importa para ele é a avaliação da sua performance. É como tirar 10 numa prova. O que conta é a nota, não o conhecimento que você adquiriu. Passamos ao quarto ponto, a ausência total daquilo que a psicologia chama de aftercare, ou seja, a ternura e o carinho após a intimidade. Numa relação saudável, o sexo não acaba no último toque físico. Segue-se um período crucial de conexão emocional. Abraços, beijos, uma conversa tranquila. O simples desejo de estar perto, de sentir o calor do outro. É o momento em que os parceiros estão mais vulneráveis e abertos, e essa ternura é o que fortalece a ligação. No narcisista, porém, este elemento simplesmente não existe. Para ele, é pura perda de tempo. Como já mencionamos, ele pode simplesmente virar-se e adormecer, ou ir tratar dos seus próprios assuntos. Qualquer tentativa sua de prolongar a intimidade, de o abraçar ou de conversar, será provavelmente recebida com irritação ou uma fria indiferença. O motivo desse comportamento está no pavor que ele tem da vulnerabilidade genuína. Intimidade emocional, carinho e abertura exigem empatia e capacidade de apego profundo, coisas que o narcisista simplesmente não possui. Além disso, ele percebe essa melação ou ternura excessiva como uma manifestação de fraqueza. Ele conseguiu o que queria, satisfação física e uma dose de admiração. Pronto, a transação está completa. Investimentos emocionais adicionais são inúteis e até perigosos para ele, pois podem expô-lo como fraco ou dependente. É por isso que ele ergue um muro assim que o ato físico termina. Se você se sente constantemente sozinha e abandonada logo após o sexo, esse é um sinal de alerta gravíssimo que não pode ser ignorado. A quinta diferença é talvez uma das mais devastadoras. O narcisista usa o sexo como ferramenta de controle, recompensa e castigo. Num relacionamento saudável, a intimidade é a expressão natural de afeto e desejo. Já no relacionamento tóxico com o narcisista, o sexo se transforma em moeda de troca, usada puramente para manipulação. Por exemplo, se você faz algo que o desagrada, como expressar sua opinião, discordar dele ou dar atenção a outra pessoa, ele pode puni-la privando-a de intimidade. Ele se torna frio, distante e rejeita qualquer tentativa sua de aproximação. Dessa forma, ele faz com que você se sinta culpada e precise merecer o afeto dele. Você passa a pisar em ovos, com medo de cometer um erro e ser rejeitada novamente. Por outro lado, ele pode usar o sexo como uma forma de recompensa. Se você foi uma boa menina, o elogiou, o admirou, satisfez todos os seus desejos, ele pode premiá-la com uma noite de paixão incrível. Isso cria uma associação perigosa na sua mente. Para ter amor e intimidade, preciso me submeter completamente e agradá-lo. Isso é adestramento clássico, não é um relacionamento. O sexo deixa de ser um ato de amor e se torna uma ferramenta de pressão. Ele ora te aproxima, ora te afasta, criando uma montanha-russa emocional que te esgota e destrói sua autoestima. Você vive em um estado constante de incerteza e ansiedade, perdendo totalmente o controle da sua vida emocional e íntima. Essa é a mais pura forma de manipulação. O sexto sinal é a inclinação ao risco e a violação sistemática dos seus limites. Narcisistas se saciam rapidamente e necessitam constantemente de estímulos novos e mais intensos para sustentar o próprio ego. Na vida sexual, isso se manifesta num desejo constante de experimentar coisas novas, extremas e, por vezes, abertamente arriscadas. Não há nada de errado nisso, se ambos os parceiros estiverem de acordo.
O problema com o narcisista, porém, é que o seu desejo e os seus limites não têm importância alguma para ele. Ele vai pressionar você, insistir, manipular com o sentimento de culpa, ou até mesmo acusar de moralismo, apenas para que você concorde com algo que é desconfortável ou inaceitável. O seu não é visto como um direito seu, mas sim como uma ofensa pessoal e um desafio direto à sua autoridade. Ele não se importa com o seu conforto. O que ele realmente quer é uma nova dose de adrenalina e sentir que tem poder sobre você. Ele pode pressioná-la a ter sexo a três, a fazer sexo sem proteção, a gravar vídeos ou mesmo a participar de práticas que você considera degradantes. Uma recusa será recebida com raiva ou com um ressentimento frio e calculado. Esta é uma característica extremamente perigosa. Ao forçar constantemente seus limites na intimidade, ele gradualmente os destrói em todas as outras esferas da vida. Sem que você perceba, você começa a aceitar coisas que jamais aceitaria antes, perdendo a si mesma e o seu senso de valor próprio. Lembre-se, em um relacionamento saudável, o seu não é uma lei, um limite inegociável. Já no relacionamento com um narcisista, o seu não é apenas o início de uma negociação. A sétima diferença é uma das mais insidiosas, porque é aquela que todos acabam comprando logo no início. É o espelhamento das suas fantasias. No começo do relacionamento, o narcisista se transforma no amante ideal, saído dos seus sonhos mais ousados. Ele escuta você com total atenção, capta todas as suas sugestões, seus desejos e aquelas fantasias secretas que você talvez tenha deixado escapar em alguma conversa. E então ele se torna a personificação exata desse ideal. Você sonhava com um parceiro carinhoso e sensual? Ele será exatamente isso. Queria paixão bruta e dominância? Ele se tornará o macho mais ardente. Ele literalmente te escaneia e reflete seus desejos mais profundos, criando a ilusão perfeita de que você encontrou sua alma gêmea, a pessoa que te entende sem que precise dizer uma palavra. É crucial entender, não é compatibilidade de verdade, é puro marketing frio e calculista. Ele não compartilha suas fantasias, ele as explora para te prender o mais rápido possível. É a isca mais eficaz. Ele constrói uma persona pela qual você se apaixona. No momento em que ele percebe que você está fisgada, a máscara é derrubada. O parceiro perfeito some, dando lugar a alguém frio, egoísta e extremamente exigente. E você fica em completo estado de confusão, tentando desesperadamente descobrir para onde foi aquele homem. E se perguntando, o que diabos você fez de errado? Isso desmistifica o grande mito. Você não conheceu seu par perfeito. Você conheceu um manipulador astuto, que usou seu próprio reflexo contra você, apenas para te arrastar para uma armadilha. A oitava diferença, que talvez pareça pouca coisa, mas na realidade diz muito, é aquela necessidade constante, quase insaciável, de ser verbalmente idolatrado. Não estou falando daqueles elogios carinhosos que as pessoas que se amam trocam normalmente. Estamos falando de arrancar a todo custo a validação, de forma insistente e até mesmo por obrigação. Durante ou logo após o sexo, o narcisista vai fazer perguntas sem parar, tentando confirmar o quanto ele é maravilhoso. Coisas como: foi bom pra você? Diz aí, eu sou o melhor? Você nunca sentiu isso com ninguém, né? Fala a verdade, eu sou um deus na cama. Essas perguntas podem se repetir várias e várias vezes, e ele não vai parar até conseguir uma resposta bem detalhada e cheia de adoração e atenção. Isso não é uma manifestação de insegurança que você conseguiria simplesmente acalmar ou consolar. É uma fome que ele precisa saciar. O seu elogio é para ele como alimento ou água. Se você não lhe der essa porção de admiração, ou Deus me livre disser algo neutro, ele vai encarar isso como uma tragédia e uma ofensa. O humor dele pode azedar instantaneamente. Ele fica frio, ressentido, ou até mesmo agressivo. Ele pode acusar você de ser frígida ou ingrata. Lembre-se disto. Um homem saudável sente prazer no seu bem-estar. Já o narcisista sente prazer no que você diz a ele sobre como você se sentiu bem com ele. Esta é a diferença crucial entre a alegria mútua e o consumo egoísta. O nono ponto nos leva ao cerne do problema, a total ausência de verdadeira vulnerabilidade. A intimidade real e profunda não se limita apenas ao físico. É um espaço onde duas pessoas podem ser completamente abertas, autênticas e vulneráveis uma com a outra, sem medo de serem julgadas. Este é o mais alto grau de confiança. Com o narcisista, este espaço simplesmente não existe. Ele nunca se abrirá verdadeiramente para você. Ele pode simular vulnerabilidade, mas isso será sempre mais um espetáculo focado na manipulação. Por exemplo, ele pode contar uma história comovente do seu passado, buscando despertar pena e prender você ainda mais a ele. Mas isso não é uma abertura autêntica, é apenas mais uma ferramenta de controle. Ele tem um medo terrível de expor a sua verdadeira essência, as suas fraquezas e imperfeições, já que interiormente ele carrega um vazio imenso e muita vergonha. A sua fachada grandiosa é puramente defensiva. Permitir que alguém vá além dessa fachada é, para ele, o mesmo que ser completamente destruído.
Por isso, na cama, você pode até sentir uma fusão física, mas no plano emocional, haverá sempre um muro de vidro entre vocês. Você sente intuitivamente que é incapaz de alcançar o verdadeiro eu dele, que ele está sempre mantendo você à distância. A intimidade com um narcisista é sempre um processo unilateral. Você se abre, você se doa, você o deixa entrar no seu coração, mas ele permanece um observador frio e fechado, que apenas consome a sua energia, sem nada oferecer em troca. E, finalmente, a 10ª diferença, o ciúme sufocante e a possessividade, que são frequentemente confundidos com paixão. O narcisista pode ser incrivelmente ciumento. Ele pode fazer interrogatórios, verificar seu celular e controlar toda a sua comunicação. No início, isso pode até soar lisonjeiro. Ele me ama tanto que tem medo de me perder, você pensa. Mas a natureza desse ciúme não tem absolutamente nada a ver com amor. Para ele, você não é uma pessoa amada, mas sim um recurso valioso, um troféu brilhante que apenas confirma o seu status. O ciúme dele não é o medo de perder você como indivíduo, é o medo de perder a sua posse, a sua propriedade e a fonte de combustível narcísico. Ele simplesmente não suporta a ideia de que o objeto dele possa pertencer a outra pessoa. Este ciúme está intrinsecamente ligado ao sexo. A simples ideia de você estar com outra pessoa não é meramente dolorosa para ele, é insuportável. É um ataque direto, uma afronta ao seu ego. Isso sugere que alguém pode ser superior a ele, o que coloca em xeque a sua singularidade e a sua inigualável superioridade. Por essa razão, a sexualidade dele assume frequentemente o caráter de demarcação de território. Ele possui você. Esta não é a paixão ardente dos romances, mas sim o instinto de um proprietário que vigia o seu patrimônio. Este tipo de amor não lhe oferece liberdade, nem permite respirar. Ele o prende numa gaiola dourada. Nessa jaula você precisa pertencer unicamente a ele, deve refletir a luz dele e nutrir o seu ego insaciável. Então, vamos concluir. O que percebemos ao juntar todas essas 10 peças do quebra-cabeça? O sexo com um narcisista não é uma dança a dois. É um concerto solo, onde só há um único espectador. É um teatro onde a paixão é apenas um cenário luxuoso, e o seu prazer não é o objetivo final, mas sim os aplausos que ele espera receber. A conclusão mais importante e talvez a mais chocante é que o narcisista consegue transformar o ato mais íntimo, que por natureza deveria aproximar as pessoas, numa ferramenta de autoafirmação, controlo total e consumo do recurso alheio. Ele não está a fazer amor consigo. Ele está a consumir a sua energia, o seu tempo e a sua admiração. É crucial lembrar, se você reconheceu a sua situação nesta descrição, o problema não está em si. Você não está quebrado ou quebrada, não é insuficiente e não está a fazer nada de errado. Você simplesmente se deparou com alguém que é intrinsecamente incapaz de ter uma intimidade verdadeira, profunda e recíproca. Obrigado por ter assistido a este vídeo, que é difícil, mas extremamente importante, até ao fim. Se este conteúdo foi valioso para si, por favor, deixe o seu like e subscreva o canal para não perder outras análises de temas complexos em relacionamentos. E agora, a pergunta que vos faço: já teve que lidar com este tipo de comportamento nos seus relacionamentos? Partilhe a sua história nos comentários, se sentir à vontade. Vamos criar uma rede de apoio mútua.